Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise focada em concursos. Hoje vamos mergulhar de cabeça em arquivologia, desvendando todos os segredos para dominar a banca FGV. E a nossa base, claro, é o material de primeira do projeto Alero Turbo. É isso aí. E olha, é importante destacar, todo o nosso roteiro de hoje vem direto do caderno de treinamento ESP ASS 16. Eu sou o guia e vou apresentar a teoria, os conceitos principais. E comigo, como sempre, o estrategista, que tem a missão de apontar exatamente onde a FGV arma suas ciladas. E aí, estrategista, tudo pronto? Prontíssimo, guia! O objetivo aqui é simples: decodificar o jeito de pensar da banca e garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença na aprovação. Vamos nessa! Maravilha! Então vamos dar uma olhada no nosso roteiro. Hoje a gente vai navegar por 6 tópicos essenciais. A gente começa com o mapa da aprovação, para entender o terreno, depois mergulhamos nos conceitos-chave com arquivo, o DNA institucional e seguimos pela jornada do documento. Na sequência, a parte prática, decodificando a banca FGV, seguida de uma revisão potente com o resumo de ouro. E por fim, uma mensagem importante em Guardiões da Memória. É basicamente o caminho das pedras para gabaritar a arquivologia. Bom, para começar, por que dá tanta atenção à arquivologia? Simples. É uma matéria com peso gigantesco na prova de conhecimentos específicos. E aqui o segredo não é só decorar, é entender a lógica por trás de tudo. Isso constrói uma base que te dá segurança para marcar o X no lugar certo. Certo. Então vamos ao início de tudo. Para a gente construir qualquer conhecimento sólido, a gente precisa dos tijolos, da base. E em arquivologia, antes de qualquer teoria complexa, a gente precisa ter clareza total sobre o que é um documento e o que é de fato um arquivo. É isso. A definição é direta. Informação registrada. Não importa onde. Pode ser num papel, num pendrive, numa fita, num servidor na nuvem. Estrategista. Opa, e aqui já acende o primeiro alerta. A FGV pode te testar justamente na palavra suporte. Eles adoram criar uma questão dizendo que um e-mail ou uma mensagem de áudio num grupo de trabalho não seria um documento. Erradíssimo. O suporte é só o meio. Hoje em dia ele é quase sempre digital. Se tem informação registrada no contexto de uma atividade, pronto, é documento. Guia. Agora, essa tabela, essa é uma daquelas distinções que a FGV ama de paixão. O ponto central é: arquivos nascem de forma natural, orgânica, como resultado das atividades de uma instituição. Já as bibliotecas e os museus, eles são formados por coleções, ou seja, de forma artificial, seja por compra, doação, etc. Estrategista, alerta FGV. Pessoal, essa tabela é uma mina de ouro de pegadinhas. A banca vai fazer uma salada com isso aqui. Vão dizer que o arquivo tem acumulação artificial ou que a sua finalidade principal é cultural. É a pegadinha mais clássica desse assunto. Então, memorizem. Arquivo é igual a orgânico e administrativo. O resto é consequência. Muito bem, agora vamos para os pilares que sustentam toda a arquivologia. O princípio da proveniência, também chamado de respeito aos fundos, é a regra número 1. O conjunto de documentos de uma entidade, o fundo de arquivo, não pode jamais ser misturado com o de outra. E a organicidade é a ideia de que esses documentos têm uma ligação natural entre si, como os galhos de uma árvore, todos vindos da mesma raiz. E se é para apostar as fichas em qual princípio vai cair na prova, aposte na proveniência. É a regra de ouro. E por que ela é a mais importante? Simples. Sem ela, a organicidade se perde. Se você mistura arquivos de origens diferentes, você quebra o contexto, destrói a relação entre eles e o valor de prova daquele conjunto vai para o espaço. É por isso que a FGV bate tanto nessa tecla. Se a questão perguntar qual o princípio fundamental, a resposta é proveniência. O mantra é não misturar os fundos. Perfeito. Com os princípios na cabeça, vamos seguir viagem. Nenhum documento é estático. Ele não tem o mesmo uso ou valor para sempre. Ele passa por um ciclo de vida que a gente chama de teoria das 3 idades. É bem intuitivo. Olha só, na primeira idade, a corrente, o documento está no auge, é usado todo dia. Na segunda, a intermediária, a poeira já baixou, ele não é tão consultado, mas ainda precisa ser guardado por alguma razão, seja legal ou administrativa. E na terceira idade, a permanente, ele se transforma, ganha um novo valor, o histórico. E a FGV, claro, adora essa tabela. A pegadinha clássica aqui é afirmar que o documento na idade intermediária já tem valor secundário. Falso! O valor secundário, histórico, só aparece lá na idade permanente. Tanto a corrente quanto a intermediária têm valor primário, ou seja, administrativo. E fiquem de olho em apelidos como purgatório ou limbo para a idade intermediária. A banca pode usar esses termos. Estrategista, guia, se me permite aqui eu preciso intervir.
Nesse ponto, a precisão do vocabulário é tudo. A FGV vai fazer de tudo para confundir. Prestem atenção. Transferência é a passagem do arquivo corrente para o intermediário. Recolhimento é do intermediário para o permanente. A banca vai, com certeza, tentar inverter esses termos numa alternativa e muita gente boa acaba caindo. Então anota aí, transferência acontece primeiro. Recolhimento é para a posteridade, para a história. Perfeito! E para ver como essa teoria toda cai na prática, vamos para o campo de batalha. Vamos agora decodificar algumas questões no estilo da FGV, usando a análise precisa do professor Lessa. É hora de ver o que a banca já cobrou e o que ela pode cobrar de novo. Olha aí, uma questão clássica sobre o conceito mais básico de arquivo. Vamos pensar juntos. Lembra daquela nossa primeira tabela de comparação? Qual é a palavra-chave que define como os documentos se juntam em um arquivo? Estrategista. Vamos analisar isso aqui. Olhem bem para a alternativa A. Artificial, compra ou doação, fins culturais. Isso aí não tá com cara de arquivo, né? Tá gritando biblioteca. Esse é o distrator perfeito da FGV, feito sob medida para pegar quem estudou por cima. Eles colocam o conceito certo, mas da coisa errada. Estrategista. E aqui está o nosso gabarito. A alternativa B traz as palavras mágicas que a gente tanto falou, orgânica e natural. Um arquivo não é montado, ele nasce. Ele é o reflexo direto, a consequência natural das atividades da instituição. É o DNA dela, simples assim. Boa! Vamos para mais uma. Essa aqui foca lá no finalzinho do ciclo de vida do documento. Imagina a cena. O documento está lá no arquivo intermediário, o prazo de guarda dele acabou. E aí, o que acontece com ele? Quais são as duas únicas possibilidades? Este esquema deixa tudo cristalino. Olhem o caminho correto na primeira coluna. Quando o prazo na fase intermediária acaba, o documento só tem dois destinos possíveis. Ou ele vai para a eliminação, ou ele vai para a guarda permanente através do ato de recolhimento. É um caminho sem volta. Agora, olhem a armadilha na segunda coluna. A FGV adora colocar o termo transferência como opção nesse momento. Mas, como a gente já viu, transferência é o passo anterior. É a passagem do arquivo corrente para o intermediário. É um teste de atenção pura para ver quem realmente gravou o nome certo para cada etapa do processo. Guia análise perfeita. E agora, para ter certeza de que tudo isso ficou bem gravado, vamos fazer uma revisão no estilo direto ao ponto, com os pontos-chave do fichamento do professor Lessa. É o momento de consolidar o que aprendemos. Vamos lá, num bate-bola rápido. Finalidade principal do arquivo: servir à administração, o que a gente chama de valor primário. Exato. A função cultural vem bem depois, é secundária, e só aparece lá na idade permanente. Princípio da proveniência: a regra de ouro, não misturar fundos de arquivo de jeito nenhum. E a organicidade é a prova de que os documentos não são peças soltas. Eles nascem e vivem conectados, seguindo uma lógica interna da instituição. Beleza, e sobre o ciclo de vida, idade corrente é sinônimo de uso frequente, o dia a dia. Estrategista: idade intermediária é o famoso purgatório. O uso é bem raro e o documento fica lá só aguardando seu destino. E a idade permanente? É para a história. Um documento que chega aqui com valor permanente nunca é eliminado. E quem define todo esse jogo? A tabela de temporalidade de documentos. Pensem nela como a lei do arquivo, que diz quem vive e quem morre. E a eliminação, atenção, nunca é feita de qualquer jeito. Precisa de autorização e de um registro formal. Ufa! Com esses pontos bem amarrados, a chance de mandar bem na prova aumenta. E muito. Para a gente fechar, vamos a uma reflexão final, que vai além da prova e fala sobre o papel de quem trabalha com isso. Guia, essa citação, que está no material do professor Lessa, nos lembra de algo muito poderoso. O ato de registrar e de guardar vai muito além da técnica. É sobre preservar a memória, sobre garantir que os fatos não se apaguem com o tempo. Exatamente isso. E para quem busca um cargo público, entender a profundidade disso é fundamental. O arquivo é a prova, é a base da transparência, é a história sendo registrada. Cuidar desses documentos é um ato de imensa responsabilidade com o hoje e principalmente com o amanhã. É, no fim das contas, ser um guardião da verdade. E com essa mensagem, a gente encerra nossa análise de hoje. Todo o crédito por este conteúdo estratégico vai para o professor pós-doutor Marcelo Lessa. Esperamos de verdade que esta explicação tenha clareado as ideias. Continuem firmes nos estudos e a gente se vê na próxima.